Ok, vamos desempacotar isto. Hoje temos um conjunto de materiais assim muito interessante sobre o que realmente significa ser um técnico em informática, Hum, especialmente no contexto da formação técnica aqui no Brasil, né? Temos procedimentos bem detalhados de montagem, diagnóstico sim, descrições de competências, planos de curso, como o do e Senac. até fichas de avaliação que são usadas na prática. É uma visão bem completa, assim, dos bastidores. Sim, o nosso objetivo com esta análise a fundo é tentar destilar as competências que são essenciais e entender os processos práticos mesmo. Tipo, como montar um PC do zero. Isso, ou como diagnosticar um problema, né? E traçar o perfil profissional que se espera nessa área, que, olha, não para de crescer. Vamos investigar como a formação estrutura esse conhecimento todo. Exato. Vamos seguir essa jornada desde os cuidados básicos com a energia elétrica. Fundamental. Até o diagnóstico final de um equipamento penhoso que não liga. E mais importante, vamos conectar esses passos práticos com as habilidades mais amplas que definem um bom técnico. O que realmente importa saber e fazer nessa profissão hoje. Bom, começando pelo panorama geral, é fundamental entender o contexto, né? As fontes, como o Plano de Curso Nacional, o PCR, mostram como a explosão dos computadores e da internet transformou, bem, tudo. O trabalho, o lazer. A comunicação. Vivemos uma era de investimentos pesados em infraestrutura de dados, e isso cria um mercado de trabalho muito dinâmico. E essa dinâmica toda gera uma busca constante por profissionais qualificados, certo? Mas as fontes indicam que não basta só o conhecimento técnico puro. Não mesmo. As empresas querem mais. Querem visão do todo, capacidade de trabalhar em equipe e, algo que me parece crucial, a habilidade de propor soluções criativas. Não só seguir receitas. O perfil profissional que o PCN descreve para o técnico em informática é bem alargado, sabe? Não é só montar e consertar computadores. Vai além disso. Sim, envolve planejar, implementar e configurar redes locais, incluindo servidores. E vai além, entrando no desenvolvimento e implementação de aplicações computacionais. Interessante essa amplitude. E tem uma ênfase forte na postura também, não é? O técnico deve seguir normas técnicas, respeitar leis de direitos autorais de software, que é um ponto crítico, Muito crítico. e ter consciência ambiental no descarte das peças. Além disso, trabalho em equipe, iniciativa, criatividade são valorizados. E as possibilidades de atuação são muitas. Empresas, governo, comércio, indústria, consultoria, Ou até como autônomo, né? exatamente autônomo, temporário ou efetivo. E algumas instituições, como o Senac, por exemplo, adicionam as suas marcas formativas, que complementam esse perfil técnico. Ah, como assim? Falam de domínio técnico-científico, claro, mas também de visão crítica, colaboração, comunicação, atitude empreendedora, autonomia digital, que é indispensável hoje, sustentabilidade e foco em resultados. A ideia é formar um profissional completo para o trabalho e para a vida em sociedade. Entendi. E para quem está considerando essa carreira, os requisitos de entrada no curso técnico, segundo o PCN, são ter no mínimo 14 anos. Isso, 14 anos e o ensino fundamental completo. E a documentação padrão: identificação, CPF, comprovante de escolaridade e residência. Se for menor, precisa de um responsável legal, claro. Isso. Agora, vamos mergulhar nas competências em si. O perfil completo que o PCN traça lista 13 competências-chave. É uma lista que mostra bem a diversidade da área. Vamos ver. Começa com o básico, digamos assim. Planejar, executar a montagem, instalação e manutenção de computadores e hardware software. O esperado. Mas avança rapidamente para planejar, executar e manter redes locais, incluindo a configuração de sistemas operacionais de servidores. Já complica um pouco mais. Essa lista é vasta. O que mais salta aos olhos aqui, talvez o mais inesperado para quem pensa em técnico de informática, seria o quê? A parte de desenvolvimento, talvez? É um excelente ponto. Porque a lista inclui desenvolver algoritmos, bases de dados, testar e implantar aplicações, Codificar para desktop e internet. tratar imagens para web e até estruturar sites. Essa inclusão mostra que o perfil moderno do técnico não se limita ao hardware ou ao suporte básico, né? Existe uma expectativa de que ele compreenda o ciclo de vida do software e possa atuar em tarefas de desenvolvimento e manutenção. Claro, talvez em aplicações mais focadas, de menor complexidade.
Não se espera que seja um engenheiro de software completo, mas que tenha essas noções e consiga executar tarefas específicas. Faz sentido. E a formação é modular, né? Você mencionou as UCs. Sim, organizada em unidades curriculares, as UCs. As 3 primeiras, por exemplo, elas constroem a base para uma certificação intermediária, a de assistente de suporte e manutenção. Quais são essas UCs iniciais, para dar uma ideia? Olha, temos a UC1, planejar e executar a montagem de computadores, com 84 horas. Ok. A UC2, planejar e executar a instalação de hardware e software, com 96 horas. Maiorzinha. E a UC3, planear e executar a manutenção de computadores, com 72 horas. É o alicerce prático da profissão, digamos. E aqui é onde fica realmente interessante. Vamos ver o passo a passo prático que um técnico segue com base nesses procedimentos detalhados que a gente tem. Mãos à obra. Vamos imaginar a situação clássica. O computador não liga, nada. Qual o primeiro passo lógico? O primeiro passo, e olha, muitas vezes é negligenciado, é a gestão de energia. Energia. Como assim? Verificar a tensão da tomada, usar um estabilizador, as fontes recomendam isso fortemente, viu? E confirmar se a fonte do PC é bivolt automática ou manual. Ah, aquela chazinha atrás. Essa mesma. Se for manual, geralmente a gente ajusta para 110 volt para testar. E o mais crítico de tudo, testar fonte isoladamente antes de mais nada. Por quê? Porque uma fonte defeituosa pode levar a diagnósticos completamente errados. Ou pior, danificar outros componentes na hora do teste. Nossa, faz todo sentido começar pela energia. E depois, se a fonte está ok. Passo 2. Teste inicial. Tentar ligar o computador. Se ele der algum sinal de vida, acender uma luz, girar uma ventoinha. Uhum. Talvez o problema seja no sistema operacional, SO, ou no software. Aí a investigação segue por aí. Instalação, formatação, testes de software. Certo. Agora, se não ligar mesmo, nada. Aí sim, vamos para desmontagem e limpeza, preparando para um teste mais controlado, em bancada. Ah, a famosa bancada. Exato. E uma nota importante dos procedimentos. Evitar remover o processador nesta fase inicial, só se for estritamente necessário, em último caso mesmo. Entendido. E como é essa desmontagem e limpeza? O que é preciso fazer? O processador, CPU e a memória RAM. Só o essencial para a máquina pensar. E a limpeza? A limpeza é feita com álcool isopropílico nas placas e nos contatos dourados da memória, por exemplo. Remove-se a pasta térmica antiga do CPU com cuidado, usando um pano ou papel toalha umedecido com álcool. Pasta térmica é aquela massinha cinza, né? Isso. E é essencial esperar tudo secar completamente antes de ligar qualquer coisa. Um cuidado extremo aqui é não deixar cair pasta térmica no soquete do processador. Aqueles pininhos. Exatamente. São delicadíssimos. Se acontecer, a recomendação é usar um spray limpa-contato e talvez um soprador térmico em baixa temperatura. E jamais, jamais tocar nos pinos do soquete. O reparo é caro. Ufa, bastante cuidado. Ok, conjunto mínimo limpo e seco. Qual o próximo passo? Montagem para teste fora do gabinete, na bancada. Conecta-se a fonte, já testada, ao estabilizador na tensão correta. Certo. Ligam-se os conectores de energia essenciais à placa-mãe, o ATX de 24 pinos e o conector de alimentação do CPU, que pode ser de 4 ou 8 pinos, dependendo da placa. Ok. Instala-se o CPU com nova pasta térmica e fixa-se bem o cooler por cima dele. Encaixa-se a memória RAM, que também foi limpa. Basicamente é montar o mínimo necessário para a máquina dar algum sinal. E aí chegamos ao momento da verdade, o diagnóstico final na bancada. Exato. Tenta-se ligar este conjunto mínimo. Se funcionar, O que significa funcionar? Dar vídeo. sim, dá vídeo no monitor, iniciar o POST, que é o Power On Self-Test, aquele autoteste inicial que a máquina faz. Se isso acontecer, ótimo. O problema provavelmente estava em outro componente que ficou de fora, HD, placa de vídeo extra, um cabo mal conectado ou na montagem anterior dentro do gabinete. E aí? Aí, parte-se para a montagem completa de volta no gabinete, adicionando os outros componentes um a um e testando. E se nem o conjunto mínimo ligar? Bom, aí a análise fica mais complexa. Sugere um problema mais sério na placa-mãe, no CPU ou na memória. É preciso avaliar componente por componente,
talvez com peças de teste sabidamente boas, e verificar se a substituição compensa financeiramente. Fica claro que, mesmo um procedimento que parece simples como esse, exige muito método e atenção aos detalhes. Sem dúvida. E, por trás desses passos práticos, existe uma base de conhecimento técnico bem profunda, que é detalhada lá na UC1, a de montagem. Não é só encaixar peças, de jeito nenhum. Não. É preciso entender desde conceitos fundamentais de computação até eletrônica básica. Que tipo de conceitos estamos falando? Assim, para ter uma ideia. Olha, estamos falando de entender como o computador processa informação. Sistemas numéricos, binário, decimal, arquitetura com ULA, a unidade lógica e aritmética, registradores, memórias. A base da computação mesmo. Sim. E como a eletricidade funciona. Tensão, corrente, potência, as leis de Ohm, de Kirchhoff, até reconhecer componentes eletrônicos básicos, incluindo aqueles minúsculos SMD, os Surface Mount Devices. Nossa! O uso de um multímetro para testar continuidade, tensão, é fundamental. E, claro, medidas de segurança como proteção contra a descarga eletrostática, a ESD. Aquele choque que pode queimar peças. Esse mesmo. Usar pulseira antistática, ter um atarramento adequado, tudo isso é parte do conhecimento. Uau, então não é só software e o hardware que a gente vê. E sobre as peças em si? O que o técnico precisa saber? Precisa conhecer a fundo os componentes. Tipos de placa-mãe, chipsets, processadores e seus soquetes, os encaixes, sistemas de refrigeração, air cooler, water cooler, etc. Memórias. Memórias de todos os tipos, RAM, ROM, cache, barramentos de comunicação interna, fontes de alimentação e como calcular a potência necessária para um sistema, discos rígidos, HDs, SSDs, unidades óticas, gabinetes, periféricos. É muita coisa. E não é só conhecer, é saber identificar, instalar e, crucialmente, garantir a compatibilidade entre eles. Muitas vezes isso exige consultar manuais de fabricantes, pesquisar. E as ferramentas? Não é só chave de fenda e alicate, imagino. Mente não. Pulseira antistática é essencial. Diferentes tipos de chaves, Phillips, fenda, às vezes Torx, pinças para pegar parafusos pequenos, aplicadores de pasta térmica. E o planejamento da montagem inclui pensar nos recursos necessários e até no descarte correto dos resíduos, das peças velhas, sabe? Seguindo a legislação ambiental como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é importante. E depois de montar tudo fisicamente, ainda tem a configuração inicial no software básico, certo? O BIOS. Sim, configurar o BIOS ou o F-Setup, que é a interface mais moderna. Ajustar data e hora, a ordem de boot. Boot é de onde o computador vai iniciar, né? Do HD, do pendrive. Exatamente. Verificar se o poste correu bem, se todos os componentes foram reconhecidos, às vezes configurar parâmetros específicos de discos, memória e até definir senhas de segurança no próprio setup. É muita coisa só na parte de montagem, mas as fontes também falam muito de habilidades e atitudes, para além do conhecimento técnico. Isso é muito importante e a UC1 também foca nisso. Habilidades como comunicação clara e assertiva. Para falar com o cliente. Para falar com o cliente, com a equipe, saber ler e escrever documentos técnicos como manuais ou relatórios, organização, saber gerir conflitos que possam surgir, administrar o próprio trabalho, as etapas, os recursos. E as atitudes. Atitudes e valores, como ter zelo com os equipamentos, com a apresentação, com a segurança dos dados do cliente, manter sigilo sobre as informações acessadas, ser proativo, colaborativo, cordial e ter responsabilidade com os recursos e, de novo, com o descarte ecológico do lixo eletrónico. Muito bem. Saindo da montagem, que é a UC1, o que cobrem as próximas unidades, a UC2 e a UC3? A UCC, com 96 horas, foca na instalação de hardware e software. Isso envolve planejar a instalação, preparar o equipamento fisicamente, verificar a compatibilidade entre o hardware, o sistema operacional que vai ser instalado e os aplicativos. Instalar o sistema operacional em si, respeitando as licenças de uso, a legislação de propriedade intelectual, é um ponto-chave aqui. Pirataria zero. Exato. Instalar e configurar drivers, que são os programas que fazem o hardware conversar com o SO.
instalar aplicativos de segurança, antivírus, firewall e fazer atualizações de BIOS ou firmware, que são como mini SOs para o próprio hardware. Entendi. Então não basta só instalar o Windows ou o Linux, tem que configurar e atualizar tudo depois. Exatamente. Ao C2 inclui configurar o SO, os aplicativos e os periféricos, impressora, webcam, segundo as necessidades do usuário ou da empresa. Configurar a rede, mesmo em pequenos escritórios ou residências, o chamado SOHO, Small Office Home Office. Certo. E, claro, realizar testes completos de funcionamento e conectividade para garantir que tudo está comunicando direitinho. Ok. Essa é a UC2. E a UC3, de manutenção, o que ela aborda? A UC3, com 72 horas, trata de planejar e executar a manutenção de computadores. Isso começa com organização e planejamento, de acordo com a demanda. Um ponto crucial aqui é realizar backup e restauro de dados. Backup é a cópia de segurança, né? Sim, fundamental. E fazer isso seguindo normas e respeitando a legislação de proteção de dados. Depois, vem o diagnóstico de falhas, usando ferramentas e técnicas específicas para identificar se o problema é de hardware ou de software. Uma vez encontrada a falha, o que o técnico faz? O técnico precisa corrigir o problema. Pode ser um problema físico, como trocar uma peça defeituosa. Um HD que pifou, uma memória? Isso. Ou pode ser um problema lógico, como um erro no sistema operacional, um vírus, um conflito de software ou ainda um problema de conectividade com a rede. Instalar atualizações e correções do sistema também faz parte da manutenção preventiva e corretiva. E depois de consertar, Testar tudo de novo. Verificar se o problema foi resolvido e se nada mais foi afetado. Os conhecimentos aqui envolvem desde usar planilhas para controlar os atendimentos, saber ler manuais de manutenção, dominar técnicas de diagnóstico, hardware e software. entender de conectividade, atualizações, descarte sustentável de peças substituídas, normas de segurança do trabalho como ergonomia para evitar LER-DORT. Lesões por esforço repetitivo. Isso, e conhecer procedimentos específicos de backup e recuperação de dados, instalação e desinstalação segura de programas, aterramento, medição de componentes, é bem abrangente. Parece um ciclo completo. Montar, instalar, manter. E como a formação garante que os alunos estão realmente aprendendo e aplicando isso corretamente? Você mencionou as fichas de avaliação. Ah, sim. Elas são ferramentas pedagógicas importantes nesse processo. A ficha de diagnóstico, por exemplo, ela é preenchida antes de começar o serviço, num cenário simulado de formação, claro. O que ela registra? Registra o problema relatado pelo cliente, o histórico do equipamento, se já deu problema antes, as condições iniciais, físicas, de software e os recursos que vão ser necessários, ferramentas, software, peças. Funciona como um contrato inicial, uma ordem de serviço, entre quem pede o serviço e quem executa. Tem até espaço para assinaturas. Interessante. E as outras fichas? Tinha mais, né? Sim, tem a ficha de observação individual. Nessa, um instrutor ou um colega observa e avalia cada membro da equipe que está prestando o serviço simulado. Avalia o quê? Aspectos como pontualidade, participação ativa, cooperação com os colegas e a postura profissional geral. Usa uma escala tipo excelente, bom, regular, fraco. Ajuda muito a desenvolver as competências comportamentais, as soft skills. Faz sentido. E a última? É o relatório final, que é preenchido pelo grupo que fez o papel de contratante do serviço. Eles avaliam o trabalho técnico que foi feito. Se o diagnóstico foi correto, se o serviço foi concluído, a qualidade. Exatamente. E também avaliam o lado comportamental da equipe que atendeu. A comunicação, o trabalho em equipe, a postura. Indicam pontos positivos e pontos que precisam melhorar. É um feedback bem estruturado, de ponta a ponta, que ajuda muito na melhoria contínua do aprendizado. Então, juntando tudo isso, fica muito claro que ser técnico em informática é bem mais complexo do que aquela imagem popular de alguém que só sabe mexer em computador. Com certeza. Exige uma base técnica sólida e ampla, que vai da eletrônica ao software e redes. Exige um método rigoroso nos procedimentos Muita disciplina. e a capacidade analítica para diagnosticar e resolver problemas. E um conjunto de habilidades interpessoais que são igualmente importantes, né? Comunicação, organização, responsabilidade. É exatamente essa conclusão que as fontes nos levam a ter.
A formação estruturada, com essas unidades curriculares progressivas, as práticas detalhadas, os mecanismos de avaliação contínua, tudo isso visa construir esse profissional de forma integral. É a união do saber fazer técnico, Com o saber porquê, que é a base teórica, os fundamentos, certo? e o saber ser, que é a postura profissional, ética, as atitudes. Bom, fica aqui uma reflexão final então. No mundo onde o hardware e o software mudam numa velocidade incrível, quase assustadora às vezes, Verdade. como é que essas competências fundamentais, a lógica do diagnóstico, a metodologia para resolver problemas, a capacidade de aprender continuamente, como elas se mantêm relevantes? Parece que o verdadeiro diferencial não é só saber o que está no manual de hoje, Uhum. mas conseguir aplicar essa base sólida, essa forma de pensar. Há tecnologias que talvez nem existissem quando o técnico se formou. É essa capacidade de adaptação e de transposição do conhecimento que, no fundo, sustenta a profissão a longo prazo, não acha?